Sintetizando, com Alê Moreno. Olá! No programa de hoje conversaremos sobre facilitação. E o que é facilitação? Para a gente aqui da síntese, facilitação é criar condições de ajuda para que o participante dos processos de aprendizagem encontrem por eles mesmos saídas alternativas e respostas às suas necessidades. Quando a gente pensa na facilitação pela abordagem centrada na pessoa, é entender que, de fato, o participante está no centro do processo de aprendizagem, que os objetivos de aprendizagem estão relacionados aos interesses do grupo. Muitas vezes a gente pensa em processos que os interesses de aprendizagem estão centrados no interesse do instrutor, ou do consultor, ou de qualquer nome que se queira dar. Então aqui o foco é outro, assim, a gente está respondendo de fato uma necessidade daquele grupo dentro da realidade dele. Eu também entendo que facilitação é um espaço onde o estudante, o participante, possa ser de fato ele mesmo. Essa questão parece meio óbvia, mas não é. Muitas vezes, e talvez em grande parte das organizações, ou até das escolas, é quase impossível a gente querer ser a gente mesmo, com o nosso jeito de falar, de se vestir, de se posicionar. Então, eu acredito que quando você cria um espaço seguro, e esse espaço seguro pode ser construído por meio da facilitação, o participante decide como ele quer agir nesse ambiente. E o facilitador respeita. Quando eu falo sobre o respeito, é que muitas vezes, quando a gente fala num processo de aprendizagem, quando um participante decide, por alguma razão, ficar em silêncio, ele também está aprendendo. E muitas vezes o que acontece é uma forçação de barra para que esse silencioso fale. Eu entendo que na facilitação, esse silêncio pode significar um monte de coisas. E eu acredito também que se uma facilitação de fato confia no grupo, acredita nas potencialidades de cada indivíduo, a sua aprendizagem, o seu saber, a sua atualização se dá também no silêncio. Daí o que eu entendo é que a facilitação pode criar mecanismos, estruturas, metodologias que possibilitem o participante a trazer aquilo que ele sente, aquilo que ele acredita. Então, se ele for, por exemplo, uma pessoa que gosta de ficar mais quieta, provavelmente numa dupla ou num trio ele tenha mais possibilidades de se expressar do que num grupo, numa plenária. Então, essa flexibilidade para criar condições diferentes de ajuda pode possibilitar com que todos tenham voz à medida que queiram expressar a sua voz. Acho que um bom jeito didático, talvez, de explicar o que é a facilitação é você imaginar um prédio que tem um andaime em torno na construção desse prédio. O andaime é a facilitação, é o facilitador trazendo uma série de estruturas em torno daquele grupo para que o grupo se organize e fique de pé. Em algum momento, esse andaime não é mais necessário e o grupo vai seguir sozinho e vai responder sozinho. Esse andaime pode estar em torno de uma pessoa, pode estar em torno de um grupo. Então, acho que é uma boa alegoria para a gente pensar na facilitação, né? Eu estou em torno desse grupo, apoiando o grupo a resolver os problemas dele. E também um desejo do facilitador, essa é até uma frase do Carl Rogers, era assim: em algum instante o grupo reconhecer ele como parte do grupo. Isso é uma boniteza sem tamanho, né? O grupo ou pessoas do grupo dizem: eu reconheço você como parte desse grupo, porque já não tem mais a diferença de quem é o facilitador ou de quem é, muito provavelmente, nesse imaginário, aquele que detém o conhecimento. Mas não, ele é uma parte do grupo, cheio de vulnerabilidades, cheio de alegrias, de tristezas, de dores, de saberes e de não saberes. Outra coisa que, na minha visão, é essencial quando eu penso em facilitação, e que eu escuto com muita frequência, é que facilitação não tem pegadinha. Eu vejo muitas experiências de aprendizagem, por exemplo, com um jogo, ou com uma experiência como essa, uma dinâmica, que existe uma pegadinha. E aí gera uma desconfiança total no grupo e em cada indivíduo. Então, quando eu penso em educação de adultos ou de crianças, não pode existir pegadinha. Eu entendo que isso tem relação direta com a seriedade das consultorias que pensam em facilitação. Por fim, vale acho que um ponto importante é que
A facilitação também pode ser pensada pela perspectiva da liderança. É muito claro que no mundo que a gente vive hoje, com toda essa transformação que a gente foi forçado a viver, que os modelos de comando e controle, do jeito que eram, não fazem mais sentido. Então, pensar a facilitação como uma postura para um líder, na minha perspectiva, faz muito sentido. Então, como esse líder de fato atua como alguém que cria esses andaimes, que confia no grupo, que possibilita ambientes de aprendizagem seguros, que respeita o saber do grupo, que constrói coletivamente, que ouve empaticamente, mas que também se posiciona quando tem as suas questões vivas, porque o facilitador não está morto no processo, ele está vivo. Tem um monte de sensação acontecendo ali dentro dele, de sentimentos. E isso pode ser dito, isso pode ser falado quando você pensa na perspectiva da congruência. Então, eu acho que essa é uma questão legal da gente trazer aqui para refletir que o líder também pode ser um líder facilitador. Imagine um círculo, e nesse círculo, um dos componentes desse círculo é o líder. Eu acho que esse é um bom desenho para imaginar o que é esse líder facilitador. Normalmente é uma relação muito mais vertical, os exercícios de liderança, do que uma conversa mais horizontal, que é essa que eu proponho aqui, por essa perspectiva do líder facilitador. Você pode estar imaginando nesse instante, mas isso tudo é utopia, não funciona. Existe aqui no grupo do YouTube, no canal do YouTube da Síntese, uma live que rolou com a diretora do Colégio Elvira Brandão, a Andresa Morelli, e que ela conta esse modelo circular dentro do Elvira Brandão, que é uma escola aí com mais de 800 alunos. Tem uma experiência da Nova Zelândia, de uma rede chamada Inspire. Eu vou deixar esses descritivos aqui no YouTube, que também é uma rede que atua de maneira circular. A Vagas.com é uma empresa que também atua com esse papel do facilitador. Existem vários negócios já fazendo esse movimento. Claro que eu estou dizendo sobre uma exceção, não sobre regra. E quando eu falo de exceção, a gente sempre acha estranho. E aí abre outro ponto para eu trazer aqui para essa conversa, é que quanto que a gente discute os modelos tradicionais, estabelecidos e hierárquicos, e quanto que a gente se assusta e discute um modelo quando ele é proposto como novo. Voltar trazendo esse exemplo para a escola, raramente eu vejo discussões de pais ou de famílias falando assim, realmente, esse modelo apostilado, não sei se é tão eficaz, etc. Não, essa discussão passa meio batido. Agora, se for propor um modelo sem apostilas, onde a construção acontece no coletivo, de outras maneiras, valorizando a autonomia, o protagonismo, a responsabilidade, a solidariedade do estudante, vai rolar uma super discussão e uma super desconfiança com relação a isso, porque a gente ainda está falando do campo da exceção, e o que é exceção ainda é assustador. A minha vontade, o meu desejo com esses podcasts é que isso não seja, num futuro próximo, exceção, que seja a regra. E para ilustrar ainda mais essa nossa conversa, eu queria trazer uma fala do meu querido amigo Wellington Nogueira, empreendedor social, fundador do Doutores da Alegria, e perguntar para ele, para você, o que é facilitação, como você entende essas conexões e qual esse papel do facilitador nesse processo. Eu sei que isso não é nada prático ou objetivo, eu sei que é bastante subjetivo, mas eu acredito que hoje a gente precisa cultivar esses contrapontos na hora de fazer ou falar de facilitação, que é algo que envolve um encontro de seres humanos. Então, não tem como a gente estar com seres humanos e não focar exatamente na respiração, na presença, na escuta, no olhar. E a gente tem que estar inteiro nisso. Não adianta estar aqui olhando para o outro e com 500 mil coisas acontecendo, porque a gente sabe quando a conexão está ocorrendo. Agora é tão simples que parece que a gente não está trabalhando. E aí vem aquela visão de trabalho como ralação, esforço, intensidade. Tem tudo isso, mas tudo isso pode acontecer na harmonia, na serenidade.
E isso não quer dizer menos ágil. Às vezes a gente pensa em harmonia e serenidade como aquela coisa assim parada, meditativa. Muito pelo contrário. É sim meditação ativa, é serenidade ativa, ágil, que vem de novo da gente estar inteiro naquilo que a gente está fazendo. Não sei se isso faz algum sentido, mas foi isso que eu aprendi nos 28 anos que eu estive trabalhando como um palhaço no hospital. Porque levar alegria para uma criança hospitalizada não deixa de ser um processo de facilitação. Eu com o meu parceiro palhaço, eu com a enfermeira, eu com os médicos, eu com a criança, eu com a sua família. E justamente administrando os desejos, as ansiedades, os medos, está tudo ali. E para onde que a gente vai para poder responder com verdade e facilitar tudo isso e ainda criar uma experiência de alegria? A gente vai para a essência, o essencial, e começa numa respiração consciente. Parece que passa um ano no tempo dessa respiração, mas é incrível como ela esvazia a cabeça e ajuda a gente a, muitas vezes, falar o que tem que ser dito ou ouvir o que precisa ser escutado. Então, é isso. Uau, sensacional. Vale um respiro profundo depois de ter escutado o Wellington. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Sintetizando com Ale Moreno.